Você já deixou de fazer alguma coisa por ser mulher? Ou de repente você aí que é homem, mas passou por alguma situação ou teve um preconceito que às vezes nem você mesmo imaginava? Acho muito difícil que você tenha falado não para essa pergunta. E infelizmente, esse também é um cenário dentro da literatura. Tem uma pesquisa que diz que 80% dos livros que as pessoas pensam, como os mais famosos, os melhores livros, são escritos por homens. Mas calma, nem tudo é ruim nesse cenário. Tem muita gente boa querendo mudar isso na literatura. Hoje eu trouxe para conversar comigo a Larissa Caldin. A Lari é publisher da Primavera Editorial, que é uma editora focada em obras femininas. Lari, super bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Ana. Obrigada. Lari, primeira coisa. Você com certeza lê muitos livros, né? Você acha que existe uma diferença entre o livro escrito por uma mulher e escrito por um homem? Eu acho que existem diferenças naturais, né? Estamos falando de dois sujeitos. Então, eu acho que existem perspectivas, existe uma questão histórica, então, e também de vivência. Então, assim, na literatura, um é melhor, um é pior? Não diria assim. Mas eu acho que sim, existem as vivências de cada um, cada sujeito. E por isso que a representatividade é tão importante. Não é só mulher, mas todo tipo de mulher. A gente contemplar todos esses tipos de vivências mesmo. Eu acho que nesse aspecto tem uma coisa legal, porque eu tenho a sensação de que livros escritos por mulheres costumam ter personagens um pouco mais complexos. Mesmo que o personagem seja um homem, né? Então, acho que de alguma forma, quando a gente lê uma literatura masculina, que é muito da nossa referência, né? Quando a gente pensa nos grandes clássicos e tudo, enfim, acaba sendo, eles têm personagens um pouco mais estereotipados, né? Principalmente as imagens femininas. E tem uma autora, por exemplo, que eu adoro, que é a Sally Rooney, que ela faz isso muito bem, né? Você sente um pouquinho disso também? Eu sinto uma curiosidade, né, que é uma percepção totalmente minha, não é comprovado, nem pesquisas, mas é que eu sinto que a literatura feita por mulheres contempla muito melhor os personagens e a literatura por homens, às vezes, o ambiente, então a descrição das coisas, não das pessoas. E aí eu estava conversando com uma amiga um dia sobre isso e ela falou assim, será que isso não é uma questão histórica da mulher sempre dentro do lar? Então a limitação dela do ambiente eram as pessoas. Ela aprendeu a observar as pessoas, muito mais do que o mundo. Então, será que isso não é uma descrição entre uma questão, né, entre a descrição que a mulher tem perante cada um de nós e o homem tem perante ao mundo, que ele tem muito, ainda hoje, infelizmente, ele toma muito mais posse desse mundo do que nós, mulheres? Nossa, bem interessante isso. Tem um livro, eu até deixei aqui porque eu gosto muito, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, né, que acho que é um clássico nesse tema, e que ela fala muito isso, assim, né, como que a mulher dentro de casa, ela tinha justamente essa outra percepção e como essa percepção era dita como menor, né? Então, enquanto o homem podia viajar, enquanto o homem podia explorar, de fato, ambientes, a mulher estava dentro de casa. Mas eu acho que a gente costumava olhar isso com um olhar ruim e, de repente, talvez as mulheres agora entenderam o poder dessa observação e estão trazendo isso à tona? Você sente um pouco isso? Eu sinto um pouco isso até em literatura que está sendo mais consumida atualmente. Então, por muito tempo, você falava de Jane Austen, por exemplo, e todo mundo achava Jane Austen coisa de mulherzinha, romancinho, né? Então, sempre diminuíam a Jane Austen. E agora você pega e você vê como ela é fantástica na descrição das personagens, como ela traz uma ironia em descrever cada um, as relações mesmo. Então, talvez ela não tenha essa vivência que um Hemingway tem de descrever uma ostra, talvez não, mas como a Jane Austen consegue descrever relações, é fantástico. Então, eu acho que a gente está, sim, se conscientizando desse poder, sim. Por que você acha que é importante essa escolha, né, da diversidade, essa escolha consciente das suas leituras, né? Isso você acha que é uma coisa que está mais em pauta? Como é que você acha sobre isso? Eu acho que está mais em pauta, ainda bem, porque a gente precisa mesmo que isso esteja mais em pauta. E eu acredito que é isso, é você não aceitar só uma perspectiva, né? Então, por muito tempo a voz masculina foi considerada a voz neutra e não é. Então, a gente entendendo que a voz masculina não é nada neutra, a gente entende porque sim, a gente tem que tomar atenção o que a gente está lendo. E é muito engraçado, porque nós, mulheres, eu que trabalho na editora voltada para mulheres, olho minha estante, tem muito homem ainda assim, muito homem. Então, se a gente não parar nesse processo reflexivo de pensar sobre isso, a gente nunca consegue mudar. Sim, você sabe que eu comecei o canal por causa disso, né? Eu escrevo, eu estava conversando com uma amiga numa live, enfim, de lançamento, e aí ela falou, Ana, quais são suas referências? E eu comecei a citar só homens brancos. E eu falei, gente, como que eu, uma mulher que escreve, se coloca nesse lugar de feminismo, não tenho essas referências?
E acho que é muito rico, e nesse sentido também a internet me ajudou absurdamente. Assim, por exemplo, eu conheci a Primavera, né, no Instagram, conheci várias coisas interessantes assim, no YouTube. E eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho da Primavera, do Ramalhete, do Além do Livro, e a importância dessa comunidade em torno da escrita. Assim. A Primavera tem 13 anos no mercado editorial brasileiro já, e no começo eu era uma editora com vários focos editoriais. Então, publicava um pouco de tudo, publicavam homens também. E em 2015, a gente fez uma análise de mercado, e a gente viu que o nosso público estava ali, nosso público era 98% mulheres. E o que essa mulher buscava? Se emancipar por meio da leitura. Não necessariamente ela precisava de cartilhas feministas, não é necessariamente só isso. Ela precisava de uma boa literatura, um bom romance, que exatamente, escrito por mulher que trouxesse essa representatividade, esse olhar descritivo. Então essa mulher buscava essa literatura e não encontrava ainda. E quando a gente viu isso, reformulamos então toda a nossa linha editorial e começamos a focar em livros escritos por mulheres e com foco no que as mulheres queriam ler. Então hoje no nosso catálogo a gente tem tanto não ficção, livros de aceitação corporal, maternidade, como a gente tem também romances, mas sempre com foco na emancipação e no empoderamento feminino. E assim, eu me sinto muito feliz, assim, até emocionada, porque eu acho que a história da Primavera se reencontrando ali a partir de 2015 se confunde muito com a minha história. Então eu já estava lá dentro, eu estava nesse processo de entender o que era o feminismo, eu comecei, né, muito nova no mercado editorial, então como se posicionar, como que alguém vai olhar para você e vai te ouvir sim. Então eu brinco que a história da Primavera, né, essa reconstrução de catálogo se confunde muito com a minha. E é totalmente plausível isso mesmo, porque fomos ambos crescendo. Então, ambos crescendo no catálogo e como mulher. Eu acho muito importante porque, embora a gente tenha caminhado muito de 2015 para cá, ainda há muito para se caminhar, né? Então, um exemplo assim, atual, se você pega a lista da FUVEST de leituras obrigatórias, dos 9, 1 é livro escrito por mulher. Então, você começa a pesquisar e você vê que essa questão é estrutural, é social. Tem que mudar no mercado editorial, tem que mudar no mercado leitor, mas tem que mudar desde a educação. É difícil isso porque é uma cadeia, né? Eu não sou desse mercado, mas conheço outros mercados e, obviamente, eu sei que uma editora também precisa ganhar dinheiro, a livraria precisa ganhar dinheiro e as coisas precisam girar. Então, os leitores, eu acho que por isso que é tão importante fomentar leitores conscientes, né? Porque os leitores acabam puxando um pouco dessa cadeia, enfim. Mas o que você vê assim, do papel da editora? Você sente que, você comentou que foi uma resposta ao próprio mercado que estava buscando isso, né? Então um pouco em linha sobre isso, mas também tem vezes que você fala assim, não, esse livro é importante eu publicar e eu vou publicar mesmo que, talvez não seja o meu top vendas aqui, vai. Sim, com certeza. Existem como você disse, o livro é um produto, né? Então eu acho que no Brasil a gente tem esse problema de encarar o livro como um produto. E nós, como editores, sempre tentamos mostrar que, assim, temos uma questão social muito grande, mas não deixa de ser um produto. Se o meu produto não vende, a minha editora vai fechar. E toda essa causa, né, tudo que foi construído, fecha. Mas, assim, óbvio que temos muitos títulos no nosso catálogo que eu sei que não necessariamente vai vender muito, mas que eu acho que é importante. Eu sinto que vai mudar a vida de alguém. Ultimamente a gente fez uma antologia e a gente juntou várias mulheres nacionais que escrevem. E muito interessante que veio de todos os tipos, de quem escreve já tem livro publicado, a quem nunca tinha escrito um texto. E essa pessoa, justamente que nunca tinha escrito um texto, me falou que ela não consegue passar mais uma semana sem escrever. Então, essa transformação social é muito importante e com certeza é o que dá fôlego para nós, como editora, continuar e persistir aí nessa luta. Bom, você falou da antologia, eu vou até mostrar aqui. Ser, Nascer e Desnascer enquanto mulher. É um trabalho lindo, eu tive também a oportunidade de participar. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né, de como que foi formar esses textos e ver todos esses relatos reunidos, não relatos, histórias, enfim, tem um pouquinho de tudo aqui. Queria que você contasse pra gente, porque foi incrível. Para mim foi incrível participar, mas eu queria saber do outro lado como é que foi para vocês. Esse foi um projeto que nasceu ali na Primavera por 2 grandes motivos. O primeiro, a gente estava ali no meio da pandemia, né, e eu queria ter um contato mais próximo com as leitoras e agora escritoras. E eu via que tinha essas pessoas que escreviam já, ou que queriam escrever, que tinham essa vontade, sabe, meio que pulsante. Então, eu queria ter esse contato.
E eu vi cada vez mais que as leitoras da Primavera, porque você pode comprar um livro às vezes, ler o livro e depois guarda, você nem lembra que editora é. E da Primavera não acontecia isso. As nossas clientes, leitoras, começaram a acompanhar mesmo, de fato, a editora. Então foi também para gerar essa proximidade. E no segundo momento foi justamente para incentivar que mais mulheres escrevessem, porque a gente tem muita literatura boa, tanto contemporânea quanto antiga, mas a gente precisa continuar motivando a ter, né? E a gente sabe que no mundo atual não é fácil. Você pega uma mulher com uma dupla jornada, você vai falar que ela vai conseguir parar e escrever, não é fácil. Então, pensando assim nesse cenário da pandemia, que as mulheres estavam super sobrecarregadas, por que não a gente dar esse respiro, ou dela desengavetar e olhar de novo para o que ela já tem, ou para ela escrever mesmo. Então, falei, vamos bolar esse projeto aí, comecei, criei o edital, tudo doido assim na minha cabeça, só fui. Eu achei que ia chegar a 15 textos, assim, e de repente chegaram 90 textos. E aí começou a chegar muito na minha caixa de entrada, eu falava assim, meu Deus do céu, eu não posso ler, vou ter que guardar um dia, né, uma semana para eu trabalhar nisso, mas eu não conseguia. Porque a qualidade dos textos, assim, como me emocionavam, eram tão grandes que batia na minha caixa de entrada, eu pegava e lia. E eu não era uma das juradas, né? A gente teve 3 juradas. Eu era que organizava, tirava o nome de todas as autoras para passar para juradas. E eu não conseguia não ler. Porque foi realmente surpreendente, assim. E o tema que a gente escolheu foi memórias afetivas. Mas teve uma outra coisa muito interessante, é que metade desses 90, nem dos que estão aí, metade dos 90 falavam sobre ancestralidade. E eu falei, caramba, como que isso é uma coisa pulsante da mulher, né? Falar sobre os seus antepassados. E não necessariamente falar bem, mas falar um pouco, né, da onde ela veio, né? E honrar também. E foi muito, eu falava, nossa, o tema memórias afetivas virou meio que ancestralidade. Tem muito texto aí que fala sobre isso. Sim. E foi assim, emocionante, incrível mesmo. Depois a gente fez a live de lançamento, tá disponível no canal da Primavera Live. E foi lindo ver as mulheres falando como que foi pra elas, porque cada um teve seu processo, cada uma teve seu autoconhecimento ali. Quem desengavetou teve todo esse processo de conseguir tirar ali do criado mudo, né? E quem escreveu teve também esse processo de se colocar ali, de parar. Então, eu achei muito interessante. E são mulheres muito plurais, assim, diversas, com narrativas diversas. E o resultado foi, na minha opinião, muito bom. Sim, e eu acho que uma amiga minha me falou isso. Ela falou assim, nossa, tem muitos textos aqui que são atos de coragem, né? Da gente se apropriar desse passado mesmo, né? Que pode ser bonito, pode não ser tão bonito, pode ser só o que ele é. Mas de alguma forma ter coragem de falar sobre isso, de falar sobre ele. E quando eu vejo essas narrativas se entrelaçando, né, apesar de serem plurais, elas passam por esses mesmos lugares, né, que você comentou, eu vejo o quanto que é importante esse trabalho, da gente falar sobre mulheres, sobre livros e mulheres, enfim, porque eu acho que isso é muito pulsante. E eu queria perguntar para você, queria que você dar essas dicas aí para quem está assistindo para a gente. Como que uma pessoa que escreve, que está começando a escrever, quais oportunidades que ela tem, né? Então, como ela acessa esse mercado editorial, enfim, como que uma pessoa que está pulsando ali a escrita passa a ter um livro publicado, um texto publicado, desse umas dicas para a galera. Bom, eu acho que assim, pensando primeiro quem tem livro, né, um livro já pronto para publicação individual, analisar editoras que tenham esse perfil. Eu acho que tem que analisar a responsabilidade de cada editora também. É preciso achar editoras responsáveis, porque hoje a gente tem também no mercado editorial pessoas que vão te cobrar um tanto, não vão cuidar do seu livro com o devido cuidado, não vão fazer os processos editoriais qualificados. Então tomem cuidado, é um alerta mesmo, assim, tem que tomar cuidado para onde você está indo. Geralmente a editora, ela patrocina o seu livro, então ela confia, acredita, ela patrocina o seu livro, você não tem custo, porque na verdade o seu trabalho foi escrever, né? Então ela está valorizando o seu trabalho. Então eu diria isso, para você tomar primeiro cuidado e conhecer editoras que tenham linhas editoriais que se encaixem no seu tema. Graças a Deus também hoje a gente tem a oportunidade de não publicar pelo mercado editorial formal, e eu acho isso incrível, porque as editoras estão tendo que se adaptar e se mover um pouco, se mexer. Eu acho que o mercado editorial ainda é muito arcaico.
tanto nas grandes pessoas, grandes casas editoriais que elas estão. Então a gente precisa se mover. E hoje a gente tem autopublicação ali de diversas formas. Se eu posso citar uma, a gente tem a Wiclap, que você mesmo, sobre o seu livro, você vende, você tem toda a transparência da questão das vendas. Então, se você acredita, você tem esse livro, tem várias oportunidades. Se alguma casa editorial te recusar, você tem outras oportunidades hoje no mundo atual. E eu acho isso muito bom. Isso democratiza muito, né, a literatura. Então, é isso. E se você achar que tem a ver com a editora, pode mandar pro meu e-mail também, viu? Pode mandar que eu analiso. Ó, Fica a dica aí, já tá o caminho. Então, já que a gente está falando disso, me conta. Você, como editora, o que te faz querer publicar um livro? Assim, o que te chama a atenção? É alguma coisa do momento ou é a obra em si? Geralmente é realmente a obra em si, o texto, assim, tem temas que são tendências no mundo atual e a gente busca, assim, essas tendências, tanto para atender o público quanto para vender, mas não adianta um tema, uma tendência sem uma boa qualidade textual ali. E qualidade textual, não estou falando de alta literatura, nada disso, mas que a gente saiba que aquele livro é realmente qualificado para atender alguma mulher e realmente mudar a vida dela, emancipar, que consiga fazer com que ela reflita e evolua um pouco. Então, eu realmente analiso todos os textos assim que chegam, quando para publicar ou não. Tem uma questão de responsabilidade, eu sempre bato nessa tecla. Como uma editora que publica para mulheres, a gente tem muita responsabilidade no que a gente está falando ali. Então, eu preciso realmente ver do livro inteiro se não tem algo que vai ferir alguém, que não seja representativo. Então, é essa análise editorial realmente assim, focada, integral. E, lógico, aí, a partir desse momento que a gente topa fazer o livro, a gente tem toda uma troca com o autor, né? Quando é autor nacional, porque às vezes é autor internacional também, tem essa outra vertente, a gente tem muitas traduções. Mas quando é autor nacional, que é uma das minhas preferências, justamente porque a gente tem essa troca, né? Essa construção. Então, é realmente focar no seu texto, focar no que você quer dizer. E a partir dali deixar na mão de quem sabe fazer o livro e fazer ele ficar bem feito, sabe? Sim, só escolher bem para não cair em rascada, isso, né? Exatamente. Bom, a gente tem falado bastante aqui do mercado editorial e eu sei que tem um caminho longo para percorrer. Mas você acha que tem uma luz no fim do túnel? Você acha que o mercado está se movendo, apesar de ser mais engessado? Com certeza, assim, tá tendo que se mover. Eu acho que existem dois braços aí. Um são pessoas que realmente querem fazer a diferença, então querem se mover, tem uma causa. E o outro são pessoas que estão vendo que precisam se mover, senão elas vão ficar para trás. Estão surfando uma onda também, exatamente. Né? O curioso é que em 2015, olha, esse dado é interessante, é um dado da Universidade de Brasília, que até 2014, 70% das publicações nacionais eram de escritores homens. E a partir dali foi mudando. Ainda é muito majoritariamente homem, mas foi mudando esse dado. E então foi bem na época que a Primavera se reformulou e mudou a linha editorial. E aí, nisso, começaram a surgir outras iniciativas, porque hoje a gente tem muita iniciativa boa. Então surgiram outras casas editoriais voltadas para publicar mulher, ou então selos que eram voltados para isso de grandes casas. E me perguntaram, eu lembro que na época, assim, você não acha uma concorrência? Agora você tem um monte de concorrente. Eu falei, gente, isso não é concorrência. Olha quanto tempo a gente foi invisibilizadas, né? Quanta literatura não tem aí para ser publicado. A Primavera por si só nunca vai dar conta disso. Então eu acho maravilhoso que existam outras iniciativas, tem que existir. Para mim é um processo de reparação histórica existir. Nada de segmentação, como falam, mas realmente uma reparação histórica. E me deixa muito feliz também ver que além das autoras contemporâneas que estão sendo lidas hoje, a gente tem também um processo de buscar quem escreveu lá atrás. Então quando eu vejo, por exemplo, Quarto de Despejo na lista dos mais vendidos, eu fico muito feliz. Porque a gente está honrando quem escreveu lá atrás e ficou silenciada. Então, sim, tem muita luz no fim do túnel, ainda existe uma grande caminhada, né, não nego, mas existem iniciativas maravilhosas, como Leia Mulheres, Mulheres que Escrevem, uma livraria voltada para mulheres que é gato sem rabo, que só tem lá para vender livros escritos por mulheres. Então, sim, eu vejo muita luz no fim do túnel, eu realmente tenho muita esperança de que nos próximos 10 anos a gente melhore muito esses dados que são realmente tristes e chocantes, né? Sim, mas é muito isso do fortalecimento do coletivo, né? E é por isso que eu acho que até esse trabalho de YouTube ou qualquer trabalho de rede social, enfim, tudo é para impulsionar a mesma coisa, né? Então, e é interessante isso de mulheres, eu acho que a gente tem, talvez naturalmente, esse senso de comunidade mais aguçado, assim, né? Então, eu não sei se isso talvez também esteja mudando, né? Existe um pouco dessa narrativa das mulheres competitivas.
E eu não consigo ver nesse formato, assim, pelo menos dentro desse universo, todas as mulheres que eu já conheci que trabalham com livros e focam nesse tipo de narrativa, pelo contrário, são mulheres que estão procurando se conectar com outras mulheres, né? E isso fortalece uma cena inteira, né? Então, quando a gente está aqui batendo um papo, pessoas vão te conhecer, pessoas vão me conhecer e as coisas vão se multiplicando por aí, né? Eu acho que é muito, muito gostoso isso, né? Eu até me pergunto, assim, eu fico me questionando se essa questão da competitividade feminina realmente existiu ou foi nos imposta, sabe? Foi nos educada que deveria ser assim, porque eu realmente não consigo ver isso nas minhas parceiras. E é esse senso de comunidade mesmo. Não adianta a gente mudar só publicar mulheres, a gente precisa mudar a cadeia inteira. Então lá na Primavera o que a gente busca fazer muito é sempre colocar ilustradoras, mulheres de todas as regiões. Então ilustradoras, revisoras, então a gente tem que mudar a cadeia, né? Sim, a cadeia como um todo, com certeza. Lari, é isso, muito, muito obrigada. E aí, como um pedido final, se puder indicar alguns livros pra gente, um pouquinho do catálogo da Primavera, se você quiser contar, ou outros livros, outras referências também. Tá, muito obrigada. Eu vou indicar alguns então, pode? Claro. Tá. Da Primavera eu vou indicar um que é o Natureza Íntima, porque eu acho que vai muito de encontro do que a gente conversou hoje. Muitas vezes o feminismo distancia algumas mulheres, porque a gente coloca ele em patamares acadêmicos, holísticos, não que seja um problema colocar, mas isso pode distanciar algumas mulheres. E esse livro, embora traga tudo isso, essa visão mais holística, então a visão da lua cheia, da menstruação, ele traz também uma frase que eu acho maravilhosa, que o feminismo está de calça jeans na empresa. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, que o feminismo está no dia a dia. Tá mesmo. Aí, outro livro que eu vou indicar, aí é de uma autora italiana, que é Elena Ferrante, que é A Filha Perdida. A Elena Ferrante mexe comigo, sempre mexeu, assim, a escrita dela, o que ela coloca ali, então Vida Mentirosa dos Adultos é outra indicação dela, mas A Filha Perdida eu assisti o filme antes, né, que acabou de lançar, que é maravilhoso o filme. Acabei de ver hoje, pra não... Muito bom, não é? Muito bom, muito maravilhoso. Bom. E eu fui ler o livro, e é tão maravilhoso quanto, se não mais. E eu acho que ela mexe em uns espaços que a gente tenta ocultar, né, como mulher. Sim. Então a mulher não pode ser cruel, a mulher não pode ser egoísta, a mulher não pode ser nada em nenhum momento da vida. E quando você vira mãe, você pode ser menos ainda, aí você tem que ser a santa. Sim. Então eu acho que a Elena Ferrante é uma literatura que toda mulher deveria ler, porque você sente aquele espaço ali tocando, sabe, ali dentro. Então essa é a minha outra indicação. E por fim, o último livro que eu vou indicar é de uma autora brasileira contemporânea, que é a Tatiana Salem Levy, que ela publicou pela editora Todavia, o Vista Chinesa, que é um livro muito difícil de se ler pelo tema, não pela estrutura, porque a estrutura é maravilhosa, mas que mostra como essa cultura misógina deixa nossos corpos aí vulnerabilizados, né? Então estamos sempre expostas, nossos corpos estão sempre expostos, a ponto de que quando violado, a gente se pergunta, terá nossa culpa? Então, essas são minhas indicações de hoje. Ótimas, maravilhoso. Olha, você deve ser a terceira pessoa que me indica esse livro. Eu vou anotar aqui na minha próxima fila, porque todo mundo me fala muito, muito bem dele. Bom, então, Lari, muito obrigada por ter vindo aqui em casa, por ter topado bater esse papo aqui comigo. Foi ótimo. Quero trazer cada vez mais. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros papos aí futuros. Agradecer também a Primavera Editorial por ter aberto tantas portas, né? Tanto você como todo mundo que eu conversei lá foi super querido. Então, obrigada aí, sempre que quiser bater um papinho de livro, pode me chamar pra gente conversar. Bom, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Não esquece, tem bastante coisa legal aqui, já dá aquela curtida, aquele comentário, manda suas perguntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.